Em Tokyo Revengers nós conhecemos vários personagens extremamente poderosos. Entre eles existem também algumas duplas que têm muito destaque. E hoje a gente vai contar um pouco da história dos Irmãos Demônios, gêmeos que costumavam atravessar Tóquio causando muita confusão. E eles foram também parte de uma das gangues mais poderosas de Tóquio, a Toman. E eles tinham a capacidade de enfrentar vários adversários e com grandes características eles se tornaram muito conhecidos. Eu estou falando dos irmãos gêmeos demônios, Angry e Smile, os irmãos Kawata. Com certeza você já deve ter ouvido falar um pouco deles e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais. Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. A gente então conta hoje a história dos Kawata, mas antes disso é muito importante vocês saberem que se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para ficar por dentro das notificações. Galerinha, curtir, comentar, compartilhar são sempre coisas que fortalecem muito o nosso trabalho. E se você também puder tornar-se um membro, ajuda bastante, além de você ter acesso exclusivo pra gente conversar muito no nosso WhatsApp exclusivo e usar os emojis aqui de Tokyo Revengers nos nossos comentários e possíveis lives que acontecerão em breve. Mas sem mais enrolação, vamos pra vinheta que daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais de Angry e Smile. Vamos então começar mais um vídeo falando um pouco sobre os irmãos Kawata. Eles apareceram pela primeira vez durante o arco da Mobius, principalmente o Smile que foi apresentado. O Angry a gente foi conhecendo aos poucos. Nahoya Kawata, ou Smile, era o gêmeo mais velho, de cabelo rosa e que vivia sorrindo. Ele tinha um sorriso tão largo que seus olhos mal apareciam. Ele também era muito famoso por ser muito forte, enquanto seu irmão mais novo, Sota Kawata, também chamado de Angry, era o irmão mais novo de cabelo azul, que vivia com uma feição muito zangada. Ele também era conhecido como Cavalo Negro dentro da Toman, apelido que o próprio Mucho deu. Eles também tinham outro nome, eles eram chamados de os Irmãos Gêmeos de Meguro, um distrito de Tóquio. Na Toman, Smile era o capitão da 4ª divisão, enquanto Angry era o seu vice-capitão. E agora, com a nova geração da Toman sob o comando de Takemichi, ambos retomam as suas posições como capitão e vice da 4ª divisão. Por mais que seus apelidos sejam Angry e Smile, suas personalidades são totalmente contrárias de seus apelidos. Porque o Smile ele vive sorrindo, mas na verdade ele é muito violento e sem paciência. Enquanto o Angry não gosta de lutar e é muito calmo, só que a sua feição séria e irritada parece sempre o contrário. Durante o arco da Tenjiku, em uma conversa com Mitsuya depois de eles terem sido espancados, Smile conta que ele estava muito preocupado com o Angry, porque eles não estavam sempre por perto durante esse arco. Ele vai contar então pro Mitsuya uma história de quando eles estavam na 4ª série. O Smile foi atacado por 10 garotos do ensino médio e Angry viu tudo isso acontecer com seu irmão e começou a chorar. O Smile acabou desmaiando depois da surra que ele levou, só que quando ele recobrou a consciência, ele descobriu que todos esses 10 alunos estavam caídos no chão, gravemente feridos, indo parar diretamente depois no hospital. E isso tinha sido uma obra do Angry, só dele ter começado a chorar e perdido o controle. Depois disso então, Smile disse ao seu irmão que daquele dia em diante era para ele deixar tudo em suas mãos que ele resolveria. Deixou assim então Angry prometer que nunca mais iria chorar, porque se ele chorasse, ele ia se tornar um assassino. Desde aquele dia então, Angry grudou em seu irmão. Smile explicou isso ao Mitsuya, que o Angry é uma boa pessoa e brigar não é o lance dele. Só que quando ele chora, ele muda totalmente. Assume uma personalidade muito rápida e muito forte, também conhecida como Ogro Azul Chorão. O Smile ele é muito forte, o pessoal da Tenjiku até bateu nele no Mitsuya para eles ficarem totalmente inconscientes. E por eles serem muito fortes, mesmo o Smile falando que o Ogro Azul é 100 vezes mais forte do que ele não daria conta sozinho. Essa forma de Ogro Azul do Angry vem à tona de novo na luta contra Tenjiku, quando ele vê os irmãos Haitani batendo no Haikai, e que se continuassem o Haikai iria acabar morrendo e tendo vários de seus membros quebrados. Então ele começa a chorar, fica em pé, mesmo estando muito machucado, ele vai sozinho e consegue derrotar essa dupla, irmãos Haitani. Na sequência, Mochizuki e Mucho, só perdendo para o Kakusho. Ou seja, o modo Angry mostra ser muito poderoso. Só parando talvez pro Kakusho, quem sabe, porque ele já estava ferido, com perna e braços quebrados. Quem sabe se ele estivesse no seu 100%, quando atingiu essa forma Ogro Azul, o resultado poderia sim ser diferente. O Angry se sente muito mais tranquilo em lutar quando ele sabe que seu irmão está por perto.
E durante a luta contra os irmãos Saitani, ele até fala que se o Smiley estivesse ali, ele já os teria derrotado. Os gêmeos são o pilar um do outro. Angry meio que só mantém Smile sob controle para ele não exagerar na hora da luta. E isso, em um flashback do Draken antes dele morrer, ele lembra do Angry falando que ele precisou parar o Smile durante uma luta, senão ele iria matar os adversários, mostrando novamente a personalidade extremamente violenta do seu irmão mais velho, o Smile. Dentro das gangues, a gente pode comentar também que antes deles entrarem para Toman, eles haviam formado um time, só os dois, chamado Suagoku, também conhecido como os Irmãos Gêmeos Malignos. Eles sempre perdiam para uma gangue chamada Jugemo, mas eles não lutavam para vencer, e sim por diversão. Se eles ganhassem, melhor ainda, só que muitas vezes eles acabavam até perdendo, e nessa época o capitão dessa gangue rival era o Mochizuki. O Smile até foi lutar contra ele, mas acabou perdendo feio, e o Angry, que foi desafiá-lo, depois fugiu para casa. Lembrando mais uma vez que ele havia feito uma promessa, que ele não poderia chorar. Então quem sabe se ele tivesse enfrentado já o Mochizuki nesse tempo, usando todo o seu potencial, ele poderia sim ter derrotado Mochizuki. Dentro dos futuros que a gente conhece, o Smile aparece pela primeira vez no final do futuro do arco da Valhalla, quando ele está tendo uma reunião para descobrir quem era o traidor da Toman. Nesse futuro, o Angry não aparece, o que já vai trazer novamente novas teorias entre os fãs do porquê ele não apareceu, já que praticamente estavam todos os membros ativos da Toman, incluindo mais alguns, por exemplo, como o Rama e o Haikai. No final do arco da Black Dragons, no futuro do Mike e Manila, descobrimos que ambos os gêmeos foram mortos pelo próprio Mike. E no último futuro, aquele futuro feliz, onde aparentemente tudo tinha dado certo, Takemichi iria casar, todos seus amigos estavam no casamento, menos o Mike, a gente vê também que Angry Smile possuía a sua própria loja de lamen, e o nome da loja era Suogaku, ou seja, os Irmãos Gêmeos Malignos. Esse foi um dos melhores futuros já apresentados em Tokyo Revengers, justamente porque a gente vê que os irmãos Kawata, assim como todos os outros, conseguiram realizar sonhos e se desenvolveram durante a vida, mostrando que eles tinham deixado para trás grande parte dessa violência do mundo das delinquências. Uma curiosidade muito importante para a gente falar, que de acordo com um livro oficial de personagens, Smile é o segundo personagem mais rápido da Toman, ficando apenas atrás do Mike. E também uma outra curiosidade muito importante é que a gente considera já o Angry um dos personagens mais poderosos dentro da Toman, rivalizando quem sabe até com o Draken. A participação de Smile e Angry dentro desse arco final vai ser super importante, afinal de contas eles ficaram de fora da primeira parte desse arco quando houve o arco das divindades, voltando justamente agora dentro da segunda geração da Toman ao lado do Takemichi. Como vocês sabem, a Kantomanji, a gangue rival liderada por Mike, que vai enfrentar a segunda geração da Toman, liderada por Takemichi, possui caras muito poderosos. Os irmãos Haitani, nós temos o Kakusho, Rama, temos o Aka, Benkei e o próprio Mike ao lado do Sanzu e do Kokonoi. Ou seja, muita dificuldade para o lado do Takemichi, que de personagens extremamente poderosos, a gente tem apenas a Senju do lado dele, e o segundo nome é o próprio Angry. A gente deve ver muito mais do Angry invocando a sua forma Ogro Azul nesse combate final. E quem sabe também o Smile, que é conhecido pela sua extrema violência, da qual sempre foi falado, mas de fato a gente nunca viu em ação enfrentando grandes adversários e vencendo, seja o momento que a gente veja que o Smile é muito mais do que a gente viu até agora, tornando esse arco final muito mais equilibrado para o lado da segunda geração da Toman. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo contando um pouquinho mais sobre a história dos irmãos Kawata, que vocês deixem o seu like antes de ir embora, e se você tem curiosidade de também ver vídeos de curiosidade de outros personagens, cola aqui no card que tem um vídeo super importante, super legal, sobre o Izana Kurokawa, o líder da Tenjiku, responsável também por muitos feitos e por grandes lutas extremamente legais e confortáveis de a gente assistir ou ler em Tokyo Revengers. A gente vai ficando por aqui, galerinha, deixa o seu like antes de ir embora, que fortalece muito o nosso trabalho. Valeu!